Voltamos para o último bloco do Entrevistas e saiu a Hilda Marques e entrou agora a Margarida Abranches para poder continuar o programa junto com a Luzia Franco, que vai ser avó, vocês sabiam? Ela vai ser avó, mas não vou entrar muito em detalhes, não. A Luzia tá toda boba, Vocês estão tão próximas, tá vendo como a Luzia tá toda boba? Eu sei. Margarida, muito obrigado por ter vindo. Eu quero começar te colocando na roda já com uma encrenca do tamanho do mundo. É o seguinte, eu estava pesquisando e li uma frase muito curiosa, que a frase é a seguinte: logosofia é uma nova roupagem para um antigo engano? Afinal, que engano é esse? Olha, o erro é o princípio do acerto. A gente aprende sempre isso. Já é uma frase filosófica. Já é uma frase, mas do autor Sim. da logosofia. Então, a gente aprende a estudar o nosso interno. De vez em a gente aprender o externo, a gente vai aprender a conhecer realmente. Ele nos dá um método para nos conhecermos a nós mesmos, né? E que a minha vida inteira eu escutei, conheça-te a ti mesmo, mas como? Então, ele vai nos ensinar, à medida das nossas experiências, a estudar a nós mesmos. E, como já foi dito aqui no primeiro bloco, a ciência ela vai trazer, a partir do nosso experimento, ela vai trazer esses conhecimentos. Tanto que ele usa o perdão é um sentimento, quer dizer, as desculpas é um sentimento retardado. Se você pensar antes de agir, você não tem necessidade de pedir desculpa. Então, ele vem nos ensinar a pensar, né? Ele trabalha o nosso sistema, ele coloca o homem no quarto reino, ele trabalha o sistema mental, ele traz um estudo do sistema mental do homem, do sistema sensível e do sistema instintivo do homem. Então, nesse projeto todo, até vou trazer aqui o livro que a Luzia falou, né, sobre deficiência, foi best-seller na Argentina, para te oferecer. Oferecendo? Você vai me dizer que eu não vou te devolver esse livro, não. Não vai, não, eu estou te oferecendo, muito estou te obrigado. presenteando. Muito obrigado mesmo. E aqui tem várias revistas. Olha só, Deficiências e Propensões do Ser Humano, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, da editora Logosófica. Ela é da onde? É do Rio de Janeiro? São Paulo. São Paulo? Olha só. Luana, olha essa capa grená bonita. Olha a contracapa. Vocês me permitem ler o que está escrito na contracapa? Eu só vou ler um trechinho da contracapa. As deficiências são também feras mentais que não se conformam em devorar os pensamentos e projetos úteis que cada um armazena ou cultiva em seu campo mental. É um estudo. Eu não vou dizer aquela palavra pesada aqui, mas é uma pancada. Tem umas pancadinhas aí. Então, só para terminar... Sim, por favor. Então, quando você começa a estudar uma coisa que eu adorei, quando você começa a estudar os sistemas, né, internos do homem, você estuda que, por exemplo, a raiva não é um sentimento. Mas a raiva seria o quê, por exemplo? A raiva é um instinto, é uma deficiência. Está dentro do seu sistema instintivo. O ódio não é um sentimento, os sentimentos são puros. Então, a gente começa a não misturar. O que é um sentimento realmente? Sentimento é puro. É um engano a gente confundir um sentimento que é puro com um instinto. Um engano de uma cultura vigente. Agora, a gente pode dizer, Luzia, que a logosofia ela é uma ciência que estabelece uma forma apropriada para uma nova evolução. Uma nova evolução não seria a palavra correta, mas uma nova teoria da evolução humana? Ela traz uma nova teoria da evolução humana. A logosofia, ela trabalha, o autor da logosofia, ele cria a ciência a partir da observação das leis universais, né? E aí, vamos trabalhar a lei de evolução, a era da evolução consciente, a lei de evolução, né? A lei de causa e efeito, dentro dos aspectos que a Margarida trouxe, né? Do ódio, da raiva, desses pensamentos, né? De instinto. Ela marca, a teoria da logosofia, ela marca uma época do ser humano num quarto reino, né? Nós temos
o vegetal, o mineral, o animal. Rapidamente, para não ocupar muito tempo, não investir muito tempo. O ser humano, ele tem um diferencial, ele tem uma inteligência e ele é capaz de interferir em todo o processo universal. E os seres humanos não se deram conta, não haviam se dado conta até que Carlos Gonzalez Pecot inaugura a era da evolução consciente. A pedra é pedra o tempo todo, a água nasce e corre, passa uma vez em cada ponte e vai. A árvore cresce, frutifica, dá sementes, floresce, vai pelos pássaros, mas a árvore está ali. O animal, se domesticado, ele fica dentro do reduto que o homem o coloca. O ser humano não. O ser humano, ele remove montanha, ele tira as pedras, ele tira as árvores, ele move as águas, ele vai a outra galáxia, ele vai a outro planeta, ele muda, né? Ele domina o outro ser humano. E, com isso, Carlos Gonzalez Pecot cria, né, essa ciência, marca cada ser humano as suas deficiências, as suas virtudes. E um aspecto interessante nesse quarto reino, o reino hominal, é que ele traz um aspecto dos valores, né? Os conceitos logosóficos, o verbo logosófico, a palavra logosófica, ela diferencia do conceito corrente. O que é uma deficiência no conceito corrente? Se você traz para alguém, fulano é um deficiente, você vai pensar numa deficiência física. Sim. Carlos Gonzalez Pecot marca a deficiência como uma deficiência psíquica, biopsíquica, espiritual. Algo que você traz da sua herança e que precisa ser educado. Luzia, desculpe te interromper, já para também colocar a Margarida na roda também. Roda. É o seguinte, dentro desse raciocínio, ela é uma forma também de conceber a vida de uma forma mais... de uma forma menos dolorosa? Sim, uma forma alegre, né? A logosofia é uma forma de educar e fazer feliz. A metodologia, ela ensina e faz feliz ao mesmo tempo, porque você não causa para você, quando você é consciente, a grande parte do tempo, prejuízo para o seu futuro. Não compromete o dia de amanhã. Por favor. O autor, ele instituiu a pedagogia logosófica, que é justamente para você, primeiro, como a gente não... Ele mesmo fala, você não pode dar nada o que você não tem, ninguém pode dar o que não tem. Então, você tem que adquirir essa pedagogia interna, essa docência interna, tem que se autoeducar para você poder passar esse bem a outras pessoas. Então, tem escolas logosóficas lindas, maravilhosas, infantis, que até trouxe algumas revistas para você dar uma olhada. Com certeza. Mundo infantil. Olha que... E tem o que é a logosofia, pedagogia logosófica. Então, ele já tem escola, já tem até universidade no Uruguai, falando sobre, Muito sobre obrigado. a logosofia. A espécie humana na era da evolução consciente. Olha o título. Aqui é um folheto explicando melhor sobre cada... Olha só. O que seria, né? Luana, corta... Olha só. Que interessante. Deixa eu segurar aqui embaixo. Mas é muito bem feito, no papel... E aqui eu acho que bem... né? Tem jornais também. Como ser feliz em um mundo tão conturbado? É o que a pergunta que normalmente... É a pergunta que hoje deve estar, que assola... aqui vieram dois. Sebastião. Como ser feliz em um mundo tão conturbado? Como? Como? Uma pergunta que não quer calar. Como Deus, o pecado e a salvação são compreendidos sob uma visão logosófica? Coloquei vocês no encrenca. O que seria, né? Coloquei vocês no... Tá. A gente já comentou que o erro é o princípio do acerto, né? Então, se você tem consciência daquilo que você está fazendo, por exemplo, eu estava comentando com você, isso aqui estava plasmado num pensamento, esse nosso calendário, antes de se tornar um calendário.
Então, tudo é um pensamento tudo que você cria é um pensamento. Né? O pensamento está plasmado no seu mundo mental. E aí você pensou naquilo, imaginou e criou, vamos imaginar, esse calendário. Então, se você tem estudo, se você se autoconhece, se você tem uma ética interna, você começa a criar, então, coisas boas. E não tem necessidade de criar coisas ruins, de ter algum castigo, alguma coisa nesse sentido. Obviamente, se eu sou criatura, existe um Criador. Né? E o Criador não criou a criatura para criar coisas ruins. Né? É como se fosse assim, a imagem e semelhança, sim. Mas que imagem e semelhança é essa que a gente tem um Criador e começa a ter guerras, milhões de outras coisas prejudicando o ser humano? Mas em contrapartida, a logosofia também leva aquelas famosas perguntas. Quem sou eu? Da onde vim? O que eu estou fazendo aqui? Sempre. É uma reflexão sempre, diária. Um aspecto interessante, né, da sua pergunta, Deus e o pecado. Primeiro, qual é o conceito de Deus? Né? O que é Deus? Né? O conceito de Deus, desse Deus que castiga, desse Deus que aponta o dedo, né? Esse Deus, para a logosofia, nós temos o Deus que o autor ensina a você buscar, é o Deus de uma grande energia, de uma grande luz, um Deus que não tem uma aparência física. É um Deus que está plasmado no pensamento de toda a criação, de sua criação. Né? Eu vejo Deus quando vejo uma flor linda desabrochando, eu vejo Deus quando vejo um gesto de caridade de um ser diante de outro ser. Eu vejo Deus diante de um gesto de bondade. Né? Deus, o conceito logosófico, né, de Deus é diferente desse Deus que castiga, desse Deus que tem a imagem e semelhança do ser humano, mas como um Deus humanizado. Não um Deus punitivo. Não. Deus não é um Deus humanizado. A logosofia não tem essa questão. Deus e o pecado. O que é o pecado? Bem, o pecado, desde que eu me entendo por gente, eu só escuto, isso é pecado. Eu tô com dinheiro no bolso para comprar minha merenda no colégio. Isso é pecado. Isso é pecado ou é um egoísmo? Isso é pecado ou é um valor? Mas aí entra uma outra questão, que é uma questão bíblica, que desde quando que você ter um bem é pecado? Abraão era um dos homens, foi um dos homens mais ricos do mundo. É pecado? Não é. Pecado para mim é você pegar uma arma, assaltar, matar, ou então, sei lá, roubar, sequestrar. Isso, eu estou dizendo eu, Gustavo, é observação que eu tenho de pecado. Mas, por favor. Essa questão de pecado, a logosofia não trata os desvios humanos como pecado. São desvios, são comportamentos inadequados. Né? Do próprio livro, Deficiências. Deficiências São deficiências que tá aqui. E que aí ele traz as virtudes para você trocar pelas deficiências. Ele vai ensinando a você trocar as suas deficiências pelas virtudes. Abri aqui no título, olha só, deficiência, verborragia, antideficiência, concisão. Concisão. Ele vai trabalhar e a gente, né? Ele vai trabalhar isso em cada... Quer dizer, ele traz para cada ser trabalhar isso internamente. Gente, a entrevista está chegando ao final. Eu tenho aqui umas perguntas para fazer. Mais perguntas para serem feitas, mais pensamentos para serem colocados aqui na roda. Mas o programa chegou ao final. Quero demais agradecer a Luzia por ter sugerido a pauta. Muito obrigado, Margarida, por ter vindo. Muito obrigado a Hilda, que agora está sentada lá. Espero que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigado pela sua audiência e semana que vem nos encontramos com mais uma atração inédita aqui pela Luau TV. Até lá!